Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Agora, pois, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Essa é a parte do texto que eu gostaria que nós nos prendêssemos. O povo que vive aqui é um povo entregue aos pecados. Era um povo religioso, era um povo que ia para o templo, era um povo que cantava no templo, era um povo que apresentava seus sacrifícios, tinha zelo por tudo que se fazia no templo. Então, o incenso tinha que ser do jeito que a Bíblia mandou, as coisas da liturgia do templo tinham de ser do jeito que a Bíblia mandou. Mas só tinha um problema. Saiu das portas do templo, esse povo não se preocupava com o que Deus queria. Era um povo que se prostituía, era um povo que fazia coisas terríveis, era um povo que andava por caminhos maus, segundo o Senhor, praticava injustiça, oprimiam os pobres. Era um povo extremamente difícil. E aí o Senhor, então, depois de confrontar o povo, o Senhor chama o povo para uma conversa. O que Deus está dizendo é o seguinte: agora, pois, vocês que estão com a vida em pecado, venham aqui que eu quero conversar com vocês. Vinde e arrazoemos. Vamos aqui tirar umas dúvidas, vamos conversar um pouco a respeito de como vocês estão e de como eu gostaria que vocês estivessem. É mais ou menos isso que Deus está propondo ao povo. E aí ele então segue dizendo assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: vamos tirar uma conversa aqui entre nós dois. E se você resolver mudar de vida, eu vou resolver o seu problema de pecado. É essa a proposta que Deus está fazendo aqui para o povo. E eu queria então, pensando nessa proposta, nessa situação do povo, e em todas as consequências que esse povo estava levando sobre si, porque esse povo aqui foi entregue na mão da Babilônia, foi despojado e destruído, como nós já vimos pela manhã. As consequências dessa vida pecaminosa é justamente o que nós vimos de manhã, o contexto do texto que nós observamos pela manhã. O novo começo proporcionado pelo perdão. O novo começo proporcionado pelo perdão. É isso que Deus está dando ao povo. Mudar as consequências, mudar a situação do povo, mediante o perdão que Deus oferece. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque todos nós praticamos pecados. E alguns de nós ainda não assumiram uma aliança com Deus. Alguns de nós estão assim, como quem está em cima do muro. Eu assumo um certo compromisso, mas eu não me dou completamente a fé. E aí você fica, então, nessa situação de que você não avança e nem recua. Está em cima de um muro que você não vai nem para frente nem para trás. E você precisa tomar uma decisão, sair de cima desse muro e assumir a fé de uma forma adequada. E aqui nós temos, então, essa proposta. Um novo começo proporcionado pelo perdão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar. Deus nos convida a uma autoavaliação. Vinde e arrazoemos. O que Deus está dizendo é: eu quero que você se autoavalie. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que estão essas emoções que estão na sua alma? Você está bem? Está saudável? Sua vida é um reflexo de uma espiritualidade saudável? Seu comportamento, as coisas que você dá risada, as coisas que você anda assistindo, as coisas que você anda fazendo, são coisas que realmente estão de acordo com o que você confessa a respeito da fé? É o que Deus está fazendo aqui com o povo. Eu quero que vocês se avaliem. E é por isso que eu quero essa conversa com vocês. Essa autoavaliação é uma coisa extremamente necessária, porque ninguém se converte dos seus pecados sem que tenha esse momento de avaliação. E nós tiramos aqui algumas lições importantes. A necessidade de examinar a própria vida é sempre firmada nos evangelhos. E aí você encontra Lamentações, capítulo 3, verso 40, que diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Mas antes de voltar, ele fala: nós vamos ter que olhar aqui, medir aqui os nossos caminhos, como é que estão, porque é a forma, é o processo de mudança e de conversão.
Então eu não sei como é que está a sua vida, mas você precisa ter esse processo. Essa identificação com aquilo que não está condizendo com a fé que precisa mudar, que precisa sair da sua vida. Salmo 139, versículo 23 e 24 ainda diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A proposta é sempre essa. Sonda-me. Olha se há em mim caminhos maus. Eu quero me converter, mudar de vida. Eu quero discernir a minha vida de uma forma mais intensa. E essa autoavaliação vai fazer isso. E nós paramos muito pouco para fazermos essas autoavaliações e precisamos fazer de vez em quando. O convite de Deus para raciocinar sobre nossos atos é outra coisa importante. E é o que nós encontramos aqui. Deus quer que você pense sobre os seus atos. O que é que esses atos estão fazendo com você? O que é que o seu comportamento está fazendo com as pessoas que estão à sua volta? Você é uma pessoa que traz saúde por onde passa? Você é alguém que tem um estilo de vida que edifica a vida dos outros? Você é uma referência boa para seu filho, para seu neto, para as pessoas que estão à sua volta? O que você fala na mesa quando está comendo com os seus familiares são coisas que edificam a vida deles? Esse é um aspecto importante. Examine os seus atos. Observe se eles estão trazendo edificação para a sua vida, para a sua história. Agora, pois, vinde e arrazoemos. Provérbios 4, 26 fala assim: pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam ordenados. Ageu capítulo 1, verso 5 ainda diz assim: agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Pense nos vossos caminhos. Examine os vossos caminhos, para ver se você não está precisando mudar a forma de caminhar, ou o caminho que você está andando. Um outro aspecto importante, nesse ponto, que nós precisamos de uma autoavaliação, é o perigo da autojustificação e a necessidade de sinceridade. É outro problema sério que às vezes a gente tem. Porque você pergunta como é que a pessoa está e ela começa a se justificar. Ela não confessa o que ela tem de ruim. Às vezes bota a responsabilidade do outro. Eu faço assim por causa da minha esposa. Eu faço assim por causa do meu marido. Eu fiz isso, mas também fulano de tal me provocou. E aí você, ao invés de assumir sua culpa, você vai jogando a culpa no outro. E aí é o outro que tem culpa. É o outro que recebe a responsabilidade do ato que você praticou. E isso acontece muito com gente que gosta de manipular os outros. O manipulador, ele vai e ele manipula. E aí depois, quando você vai confrontar, ele bota a culpa toda em você. Porque você, além de ser a vítima, é também a pessoa que é a culpada. E esse é um aspecto interessante. É uma defesa, é uma tese de defesa dos advogados. Principalmente em crimes relacionados à sexualidade. Bota a culpa na pessoa que é a vítima. E aí a pessoa que é a agressora, ela então se exime de qualquer culpa. Foi por causa da roupa que a pessoa usou, foi por causa disso, foi por causa daquilo. E você vai então trabalhando esses aspectos, jogando a culpa no outro para se eximir da sua própria culpa. E isso acontece em todos os ambientes que você possa imaginar. No ambiente de igreja acontece? Acontece. Tem que ter o bode expiatório para receber a culpa das coisas que são feitas. E muitas vezes são as pessoas mais indefesas do ambiente social que vão recebendo essas culpas, vão somatizando essas culpas e essas pessoas vão ficando adoecidas. E nós precisamos entender que para nós sermos curados dos nossos pecados, nós precisamos de uma autoavaliação sem justificativa. Você não precisa se justificar diante de Deus, porque Deus conhece as suas motivações. Ele sabe quais os espíritos malignos que estavam oprimindo você na hora que você foi manipulado. Ele sabe tudo o que está acontecendo à sua volta. Deus conhece os motivos da sua alma e os motivos espirituais que estão à sua volta para você ter agido como agiu. Então não adianta você ficar tentando manipular Deus, tentando transferir responsabilidades que são suas. Você falou com a sua boca, você é responsável pelo que você falou.
Você fez alguma coisa com o seu corpo, você é responsável pelo que você fez. Não transfira sua responsabilidade para ninguém. Ainda que alguém possa ter responsabilidade pelo que você fez, você também é responsável. Então, assuma suas responsabilidades. É o que nós aprendemos aqui. Vinde e arrazoemos. Vamos conversar aqui. Aí alguém ia dizer assim, a culpa é do sacerdote. A culpa é do falso profeta que está me enganando. A culpa é disso, é daquilo. A culpa é sua. Assuma a sua parte e deixe que o outro assuma a dele. A sua responsabilidade não é a responsabilidade de acusador. A sua responsabilidade é de assumir sua culpa e resolvê-la com Deus. E resolvê-la com Deus. É isso que Deus está propondo aqui. E aí é interessante porque Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Às vezes a gente pensa que está no caminho certo, e Deus está vendo a sua motivação. Está vendo as motivações ruins que estão na alma. E Deus vai então trabalhando para que nós possamos ter essa capacidade de autoavaliação. 1 João 1, verso 8 e 9 diz ainda assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como é que eu confesso um pecado que eu digo que é o outro que cometeu? Como é que eu confesso o pecado se eu boto a culpa no outro? Se eu boto a responsabilidade no outro? Deus diz, vinde e arrazoemos. Vamos conversar sobre esses pecados. Vamos aqui trocar discernimento a respeito desses pecados, para que você possa, então, assumi-los. E esse é o primeiro caminho para que você possa ser purificado desses pecados. Para que você possa ser salvo desse caminho pecaminoso. Para que você possa ter uma relação com Deus. Você precisa dessa experiência de autoavaliação. E a autoavaliação é extremamente necessária. Então, é a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre um novo começo proporcionado pelo perdão, é que nós precisamos, inicialmente, nos autoavaliarmos. Dessa forma, nós passamos para uma outra experiência desse caminho que nos conduz ao perdão. Um convite à percepção das consequências do pecado. Tá bom, eu cometo os pecados, e aí? Quais são as consequências? Espiritualmente existem consequências? Fisicamente existem consequências? É claro que existe. A pessoa vai doar a vida atrás de drogas, ela vai ter consequências físicas, mas ela também tem consequências espirituais. Seres espirituais começam a ter acesso à vida da pessoa que não tinham antes. E o que a gente precisa observar é que nós estamos no mundo espiritual e os pecados que nós praticamos vão dando acesso a esses seres às nossas vidas. E muitos desses pecados são promovidos por eles. Eles primeiro manipulam você para você praticar, e depois, você praticando, você aumenta o acesso que eles têm a você. E é assim que funciona no mundo espiritual. Então, existem consequências. E nós precisamos entender quais são. Primeira consequência, separação de Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas eu sou tão bonzinho, pastor, só não quero aceitar Jesus. Sou tão bonzinho, mas uma pessoa boa demais eu sou. Como é que o senhor diz que Deus, eu me sinto separado de Deus? Eu não me sinto separado de Deus. Mas você não resolveu o problema do pecado, então você está separado. Porque a barreira do pecado só quebra com Jesus entrando na questão. Só quebra com Deus purificando a gente dos nossos pecados. Então não há como você ter acesso a Deus sem resolver o problema do pecado. E a separação é uma consequência da nossa vida pecaminosa. Culpa e peso da consciência é outra coisa que o pecado traz. Por quê? Porque muitos dos pecados que nós praticamos e nós envolvemos outras pessoas no processo. Você, por exemplo, está trabalhando numa empresa e você desvia dinheiro, você vai causar um problema na vida do seu patrão. Você age de uma forma
com a boca e anda falando coisas indecentes a respeito de alguém, você vai causar dano à imagem que a pessoa tem na sociedade. Nas disputas de trabalho, muitas vezes acontece de um ficar falando mal do outro e desgastar o outro. Você está causando dano. Então, existem consequências. Os nossos pecados trazem consequência. E às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, que tem problema com bebida. E ele diz, eu só estou me prejudicando, eu só prejudico a mim. Será? Será que o pai não fica preocupado de ter um filho lançado nas drogas? Será que uma hora não vai precisar fazer alguma coisa, como furtar ou fazer alguma coisa do tipo, para conseguir manter o vício? Será que não vai causar algum dano para quem dá um emprego para uma pessoa que está numa situação dessa? Existem consequências. E quando você botar a mão na consciência, você vai ver que a culpa vai chegar. O sentimento de culpa vai chegar. E ainda quando ele não chegar, esse pecado vai fazer separação entre você e Deus. Então, cuidado com o pecado. Porque ele traz consequências em relação à sua sanidade mental por conta da culpa que ele pode trazer. Salmos 32, verso 3 e 4 diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. E aqui você vê alguém que está lidando com culpa, e a culpa dele está tão grande no coração, que ele está se sentindo como se os ossos estivessem secando, doenças somatizadas por conta da culpa. Então o pecado atrai esse sentimento de culpa, esse peso na consciência, e vai destruindo a nossa sanidade mental. Escravidão é outra coisa que o pecado traz. Você vai ficando viciado, e o vício vai lhe dominando. E aí você não consegue nem fazer mais pensando no que está fazendo, você já vai fazendo automaticamente. Eu sempre uso quando eu falo de fazer automaticamente, eu sempre uso a questão da escova de dente. Se você um dia prestar atenção, as escovadas que você dá para um lado e para o outro são as mesmas quase todo dia, na mesma sequência e do mesmo jeito. Você já faz isso automaticamente, você não pensa, vou escovar mais esse lado, ou vou escovar mais aquele lado, você vai fazendo automaticamente. O pecado funciona assim. Da primeira vez, você vai sentir um peso na consciência. Da segunda vez, você sente menos. Da terceira vez, você sente menos. Até que você não sinta mais. E você vai fazendo isso de forma automática agora. Já é uma coisa natural em você. E é assim que funciona para todo tipo de pecado que você pode imaginar. E o que nós encontramos, então, é esse nível de escravidão. E muita gente não quer assumir Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque está escravizado por algum tipo de pecado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, tem alguns pecados que você só vai conseguir resistir depois que você se converter. Você precisa de poder espiritual para resistir a esses pecados, para vencer esses pecados, para vencer essas inclinações. E você não consegue resistir a eles se você não for dando os passos da fé para crescer, para desenvolver, para amadurecer espiritualmente. Alguns pecados você vai conseguir depois de muito tempo de vida cristã, porque vai depender de um nível de maturidade espiritual que só a caminhada com Jesus pode lhe oferecer. E você vai continuar andando. E alguns você nem sabe que pratica. Daqui a pouco você cresce mais na fé e coisa que você não considerava pecado, você vai começar a dizer assim, isso aí é pecado. Quando eu faço essas coisas, eu sinto uma frieza no coração. Não está agradando a Deus. E você vai freando. Porque você vai amadurecendo, vai crescendo espiritualmente, e o seu discernimento espiritual a respeito dos pecados vai também aumentando. E a sua percepção da consequência do pecado vai ficando mais afinada com o Espírito de Deus. Então você precisa se converter. Você precisa dar os passos da fé. Você precisa buscar um envolvimento maior com a igreja. Você precisa usar seus dons e habilidades para edificar outras pessoas. Você precisa se envolver na fé. Não se engane. Todos os passos que Jesus vai dando para nós precisamos ir dando esses passos para que a gente cresça na fé. Do contrário, a gente não cresce, não desenvolve e também não se liberta de certas coisas que são nocivas para nós.
João 3, verso 8, verso 34, diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Romanos 7, 18 e 19 ainda diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aqui nós estamos diante de um homem extremamente amadurecido na fé. Alguém que luta contra pecados na sua alma. E ele olha para a gente e diz a mesma coisa que você poderia olhar para ele e falar: eu sinto uma guerra dentro de mim. Uma inclinação para praticar coisas inconvenientes diante de Deus. E eu preciso, então, estar o tempo todo lutando com os meus interesses internos para poder seguir a vida de fé. E algumas vezes a gente inclina para um lado da carne e outras para o lado do espírito. Depende muito da circunstância e do nosso amadurecimento. Mas o que nós precisamos entender é: essa luta é comum e você vai ter que travá-la durante toda a sua existência na terra. Essa é uma luta que você tem que travar. E enquanto você não assumir Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você vai continuar cedendo a essas inclinações. Você vai continuar se sentindo irresponsável em relação à fé. Vou explicar melhor isso. Você sabe que deve fazer, mas você diz assim: se eu não fizer, não tem nenhuma consequência. Porque eu não sou crente. Porque eu não aceitei Jesus. Então, não tem nenhuma consequência. É claro. Mas tem. Porque você está a cada dia confirmando uma vida escravizada. Então existe consequência. Mas a sua consciência vai sendo cauterizada de inúmeras formas. E nós precisamos, então, entender esse aspecto do pecado. Consequências destrutivas na vida da pessoa e na família. Algumas consequências são sutis. Outras não. Mas todas elas vão afastando a pessoa de Deus. E aí os hábitos vão vindo e você não vai freando. E as coisas vão andando e caminhando para uma vida pecaminosa. E você vai criando hábitos que vão se tornando hábitos familiares na sua casa, na sua vida. Consequências destrutivas. Medo da morte e do juízo de Deus. É outra consequência que o pecado traz. Quanta gente com medo do inferno. E aí alguns pregadores acabam utilizando esse medo do inferno para fazer as pessoas se converterem. E aí prega direto sobre o inferno, como é que a pessoa vai ser queimada e outras coisas mais. Como é que a pessoa vai ser torturada. E a pessoa, por medo do inferno, não por desejo de ter intimidade com Deus, acaba se convertendo. Mas o que nós precisamos entender é: essas são consequências do pecado. O medo do juízo, o medo da morte, o medo do inferno, essas coisas são consequências do nosso pecado. Porque quando você assume Jesus como Senhor e começa a entender que a sua vida aqui é uma vida de passagem, que assim como um dia você foi adolescente e agora você é adulto e depois você é idoso, um dia você vai estar vivo nesse corpo físico e outro dia você vai estar diante de Deus na glória. E depois você vai passar por outra fase. Porque Jesus vai voltar e vai ressuscitar todo mundo, e você vai voltar para o corpo, agora um corpo de glória, e vai viver no novo céu e nova terra. São fases da nossa existência que nós vamos passar. Então você precisa entender que a morte é só uma mudança de fase. A morte é uma mudança de plano de existência, mas você não deixa de existir. Então você não precisa temer a morte, você precisa se preparar para ela. E o preparo é oferecido em Cristo Jesus. Não há outra forma de você se preparar para isso. Você precisa assumir Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que você pare de ter medo da morte e do juízo de Deus que vai vir sobre todos os homens. Então, a conversão é uma necessidade. Por último, nós já vimos um novo começo proporcionado pelo perdão. Primeiro, Deus nos convida a uma autoavaliação. Segundo, um convite à percepção das consequências do pecado. Terceiro e último, um convite ao propósito redentor de Deus. O convite ao propósito redentor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve.
Deus quer resolver o seu problema. E aqui nós tiramos, então, algumas lições. Solução para a separação de Deus, reconciliação em Cristo. Então, se você tem vivido separado de Deus, a reconciliação oferecida em Cristo Jesus é a solução. E é isso que está escrito aqui no texto. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 2 Coríntios 5, 18, 19 ainda diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então você foi reconciliado com Deus e Deus usa você agora para reconciliar outras pessoas com Ele. O ministério da reconciliação. Efésios 2:13 ainda diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Deus nos reconcilia. E é isso que Ele quer. Se você que está distante de Jesus, distante de Deus, eu quero lhe dizer que Ele quer reconciliação com você, para que você possa se aproximar de Deus, para que você possa ter acesso a Deus. O ministério de reconciliação está hoje à sua disposição. Basta que você assuma Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Solução para a culpa e o peso da consciência. Perdão e justificação. É a solução para a culpa e o peso da consciência. Você precisa ter uma experiência para se sentir perdoado por Deus. E esse sentimento de perdão, essa percepção do perdão de Deus, vai resolver esse problema da culpa que existe e que muitas vezes esmaga a sua mente. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma vez confessados os pecados, você toma posse do seu perdão em Cristo Jesus e segue em frente com a sua vida. Romanos 5:1 ainda diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a proposta do Evangelho, para aquele que se sente culpado, para aquele que está sentindo o peso do pecado sobre a sua vida, é perdão. Jesus oferece esse perdão e você precisa tomar posse dele pela fé. A solução para a escravidão do pecado, a liberdade pelo Espírito de Deus. A liberdade oferecida pelo Espírito de Deus, que habita em você e que vai proporcionar essa bênção dessa liberdade que é oferecida pelo Evangelho. E João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a proposta de Jesus. Se Ele entrar na sua vida, se Ele participar da sua história, se Ele se envolver com você, você vai ser livre. E essa liberdade vai fazer coisas extraordinárias na sua alma e na sua vida. É a proposta. Romanos 6,22 ainda diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O Evangelho oferece para você que se sente escravizado pelo pecado, oferece libertação. É essa a oferta que Jesus nos dá. Solução para consequências destrutivas do pecado. Transformação da vida. O Evangelho transforma a sua vida, de forma que as destruições que o pecado foi trazendo vão sendo revertidas pelo poder da transformação do Evangelho em nossas vidas, por meio da intervenção do Espírito Santo. Jesus oferece para você uma nova oportunidade de reverter os adoecimentos que você causou na sua casa, no seu trabalho, na vida dos seus amigos, das pessoas que estão à sua volta, em você mesmo. Jesus oferece para você a oportunidade de mudança de vida e de transformação. Então você precisa assumir um compromisso com Ele. Você que precisa de transformação, porque Ele quer mudar a sua vida e a sua história. Joel 2:25 nos diz assim: e eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos.
Eu não sei se você já pensou assim, por que eu não me converti antes? Já pensou? Como eu seria diferente se eu tivesse me convertido? Se eu tivesse me convertido quando eu era adolescente, eu ia só me tornar um estudante extraordinário. Porque eu não teria deixado de estudar do 6º ano para o 7º. No 7º ano eu fui para um colégio que eu não queria ir, e entrei na turma da bagunça e me tornei um aluno relaxado. Mas até o 6º ano era um aluno extremamente disciplinado. Então, se eu tivesse me convertido nessa época, provavelmente não teria entrado no meio dos bagunceiros e teria me livrado de várias coisas ruins que eu fiz no meio dessa bagunça. E uma das coisas foi parar de estudar. E aí, às vezes, você para e pensa assim: como eu perdi tempo com essas coisas que eu tenho feito? Como eu tenho promovido destruição? Como é que eu posso ter feito isso? O que o texto está dizendo é que Deus vai restituir esses anos. Vai fazer você correr atrás do prejuízo sofrido. Você precisa andar de braços dados com Jesus. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. Vai transformar a sua história. Vai mudar a sua mente. Vai mudar a sua forma de agir. As pessoas vão perceber isso e vão começar a ter respeito por você. Deus vai recuperar a visão que as pessoas tinham a respeito de você e que perderam. Mas Ele vai fazer isso voltar de novo. Porque é isso que Ele faz quando muda a vida da gente e transforma o nosso coração. Eu restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. É essa a proposta que Deus oferece para nós. E a última solução para o medo da morte e do juízo. Vida eterna em Cristo. Você agora vai ter uma perspectiva da vida completamente diferente. Porque agora você não tem mais medo da morte. Você não tem mais medo de juízo de Deus. Você agora foi salvo em Cristo Jesus e uma paz, que Jesus diz, uma paz que excede a todo entendimento, entra no seu coração, promovida pelo Espírito de Deus, transforma a sua vida e faz de você uma pessoa restaurada e sadia. E a única forma de você vencer esse medo da morte e do juízo é essa vida eterna, fazendo parte da sua existência. Essa convicção de que agora você está completamente resolvido diante de Deus. E aí a gente faz uma pergunta para você. Será que não já está na hora de você dar os passos seguintes para a fé? Será que não já está na hora de você mudar essa condição que você se encontra? Para dar os passos que você precisa dar, para comprometer-se mais com o Evangelho? Será que não já está na hora de você parar de ser religioso? De ser um admirador dos crentes? De ser um quase crente? E assumir um compromisso com Jesus? É algo que você precisa pensar. Porque você precisa resolver essas coisas na sua vida. Coisas que não estão resolvidas, mas que precisam ser resolvidas. Para que essa área da sua vida, estando resolvida, você possa fazer todas as outras coisas que você precisa fazer durante a vida nessa terra, de uma forma sadia e abençoada. A proposta do Evangelho é que você mude de vida, que você tenha uma vida transformada, que você viva uma vida diferente dessa vida que você tem tido, para que esses medos saiam do seu coração e da sua alma, para que a sua vida seja completamente transformada. Você precisa de Jesus entrando na sua alma, transformando o seu coração, fazendo de você alguém diferente. Não diferente por fora, mas diferente por dentro, mudado e transformado. E essa mudança precisa acontecer na sua alma, para que você possa desfrutar dessa vida eterna em Cristo Jesus. Então está na hora de mudar de vida. E talvez nós tenhamos aqui algum crente da igreja que esteja vivendo essa vida aqui e que precise de conversão. E a proposta de Deus para você é a mesma. Vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar sobre esses pecados, porque você precisa se libertar deles. Vamos conversar sobre essa condição em que você se encontra, porque você precisa mudar de condição espiritual. E você precisa ter uma vida voltada para Cristo. Que essa palavra possa falar o seu coração, possa mudar alguma coisa na sua alma, possa mudar a sua condição, a sua disposição para andar com Deus de uma forma diferente. Amém? Que Deus nos abençoe e derrame da sua graça sobre nós. Nós vamos levantar para orarmos.